ouvindo a voz de Deus. Shalom, amados irmãos e irmãs, estou muito feliz de estar postando mais um vídeo com uma palavra abençoada para vocês, noivas do Senhor, que tanto Ele ama. Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho querido, que tanto nos tem amado e tem sido fiel a nós, em todos os momentos. Em total dependência de Ti, me coloco em Tua santa presença, pelos méritos e poder do nome de Jesus. Amado Deus, seja Seu nome honrado, glorificado, exaltado, pois só o Senhor é Deus e não há outro. Receba a nossa adoração e reconhecimento. Senhor, neste momento quero orar pela vida de cada irmão e irmã que está assistindo este vídeo, pois creio que eles estão aqui por um propósito, de receber de Ti uma palavra de orientação. Sejam eles e toda a sua família, cercados pela Tua providência e direcionados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amados, em João capítulo 10, versículos de 1 a 5, e versículos 27 a 29 nos diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Você já teve alguma experiência de ouvir a voz de Deus? Como precisamos ouvir a voz de Deus, receber dele uma orientação direta e clara para as nossas vidas. Precisamos ouvir a voz de Deus para nos dar força para vencer, para continuarmos lutando, para sermos consolados e confortados. No desespero de ouvir a voz de Deus, muitos procuram horóscopos, adivinhos, cartomantes, necromantes, feiticeiros. Mas essas são vozes de engano e morte, são vozes do ladrão e salteador, daquele que não é o nosso pastor. Hoje você vai ouvir a voz de Deus, uma voz audível, mansa e suave, que vai trazer para sua vida direção, proteção e salvação. Primeiro, a voz de Deus é audível. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Todas as suas ovelhas escutam e identificam a voz de Deus. As ovelhas de Jesus o seguem porque ouvem e conhecem a sua voz. Na experiência do profeta Elias, quando fugia de Jezabel e se escondeu numa caverna, Deus falou com ele. E a voz de Deus foi audível, clara e nítida, mas também foi uma voz mansa e delicada. Deus tem falado ao homem desde a sua criação. Deus nos fala de um modo ou de outro, em sonhos, visões. Em Jó capítulo 33 versículos de 14 ao 18, nos diz: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz, e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Mas nós é que não temos parado para ouvir a sua voz, e para obedecer. Segundo, o pastor é aquele que dirige as suas ovelhas ao aprisco, às águas, ao alimento e à segurança. Aquele que é o pastor das ovelhas, tem o interesse e o cuidado para, através de sua voz, oferecer direção segura para o seu rebanho. Se você tem ouvido alguma voz que tenta dirigir a sua vida para o mal, para a destruição, para o pecado, então essa voz não vem de Deus. As ovelhas de Jesus jamais ouvirão esse tipo de voz, pois elas sabem perfeitamente que não é a voz do seu bom pastor. Qual tem sido a voz que você tem dado ouvidos? Tem sido a voz que o conduz para o mal, ao pecado, ou a voz que dirige a sua vida para o bem, e para te afastar do pecado? Me diz como está sua vida, e eu te direi que voz você tem ouvido. Ouça a voz do Senhor e mude a sua vida, tome uma nova direção. Terceiro, a voz de Deus traz salvação. Em nossos dias,
Muitas são as vozes que se levantam para anunciar caminhos de salvação. Vozes que afirmam existir salvação pela prática de boas obras. Salvação por voltar a viver inúmeras vezes, salvação pela meditação. Vozes que anunciam salvação até para quem já morreu, bastando apenas passar por um calorzinho e aí será salvo. Tem até vozes que anunciam não existir salvação ou vida após a morte. Outras vozes anunciam que não precisamos nos preocupar com isso agora, que devemos deixar isso para depois. São todas as vozes de engano e mentira. A voz de nosso bom pastor, Jesus, anuncia que a salvação está exclusivamente e unicamente em o ouvir, em o obedecer e em o seguir fielmente. Só Jesus é o único caminho para a salvação. A voz de Deus nos convida para receber gratuitamente a salvação, que só Jesus nos oferece. Em João 10:28, Jesus diz: "Eu lhes dou a vida eterna." Se você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, então chegou a sua vez. A voz do Senhor o convida mansamente para receber Jesus em seu coração como seu Senhor e Salvador. Diga sim para essa doce voz de Jesus. Shalom!